Boa tarde, alunos do 8º ano da Rede Municipal de São Caetano. Hoje vamos dar início a mais uma aula, nossas aulas online, e hoje nós vamos falar sobre potenciação e radiciação. Potenciação é um assunto que a gente já vem trazendo desde o 6º ano, de trabalho no 6º, no 7º, e agora no 8º a gente vai revisar esse conteúdo de forma mais aprofundada. Então, a gente veremos como efetuar operações e acabar solucionando as dúvidas existentes. Então, o que é uma potenciação? Uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, a gente vai observar que isso aqui é uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Então, isso aqui a gente pode transformar em uma potência. Como assim? Qual o fator que está se repetindo? É o fator 5. E quantas vezes esse fator se repete? 3. Então, a gente diz que esse número aqui, 5 elevado a 3, é uma potência, onde 5 é a base e 3 é o expoente. Uma coisa que a gente, professores, observa é quando a gente, o aluno está calculando a potência. Tem muito aluno que multiplica a base vezes o expoente, não é bem assim. O expoente, ele indica quantas vezes nós devemos multiplicar a base. Então, se aqui o expoente é 3, para que eu tenha um resultado da potência, eu multiplico a base 5 vezes 3, no caso, 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Estudante Antônio Luiz, pedindo licença, indagou: professor, o que acontece se o expoente for 0 ou 1? Então, toda vez que o expoente for 0 ou 1, a gente vai prestar atenção. Quando o expoente for 0, o resultado da potência sempre será igual ao número 1, não importando a base. E quando o expoente for 1, o resultado da potência será sempre a base. Dizer que eu tenho uma expressão como essa. Então, veja, para solucionar essa expressão, eu vou observar aqui o expoente. O que é o expoente final? O expoente daqui é quem? O próprio 0. Então, toda essa expressão, o resultado dela vai ser igual a 1. Por quê? Porque quando eu tenho um expoente 0, o resultado da minha potência será igual a 1. E quando o expoente for 1, por exemplo, menos 3 elevado à primeira potência, o resultado vai ser a própria base. Se a gente observar nessa tabela que vocês estão vendo aí, nós temos potência 2 elevado à quarta potência, que tem como resultado 16. 2 elevado à terceira potência, que tem como resultado 8. 2 elevado ao quadrado, 4. E 2 elevado à primeira potência. Nós teríamos como resultado o próprio 2. 2 elevado a 0, nós teríamos o resultado igual a 1. Do mesmo jeito, quando a potência 3 elevado à quarta potência, como resultado 81. 3 elevado à terceira potência ou ao cubo, 27. 3 elevado ao quadrado, 9. 3 elevado à primeira potência
3. E 3 elevado a 0, 1. Nós temos alguns exemplos aqui bem simples. Toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. E assim por diante. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Para a gente agilizar os cálculos de forma mais simples, podemos usar as propriedades das potências, né? Então, quais são essas propriedades? Nós se apropriamos de 5 propriedades das potências, que facilitam na hora da gente resolver expressões e na hora da gente simplificar os cálculos. Então, a primeira propriedade que vamos ver é a propriedade da multiplicação. Quando nós temos uma multiplicação de potência de bases iguais, o que é que nós devemos fazer? Então, pelo exemplo que vocês têm aí, quando a gente tem um produto de potências, ou seja, uma multiplicação de potências de mesma base, o que é que a gente faz? Para facilitar, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Por exemplo, eu tenho 5 à quarta vezes 5 ao cubo. Então, eu posso escrever isso aqui, o resultado disso aqui de forma mais simplificada, a propriedade. Então, se é um produto, o que é que eu faço? Vou repetir a base e vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. E calcular a minha potência. Outro exemplo aí que nós temos, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5 elevado à primeira potência. Que foi o que nós fizemos? Repetimos a base e somamos os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Divisão de potência de mesma base. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente vai subtrair esses expoentes. Então, o mesmo procedimento. A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Como o primeiro exemplo mostra ali. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Então, repetir a base. 5 menos 2, 3. Observe que para dividir potências de base iguais não nulas, conservamos sempre a base e diminuímos ou subtraímos os expoentes. Potência de uma potência. O que é uma potência de uma potência? Então, eu tenho uma potência dentro de outra potência. Então, na potência de potência, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Como aí no exemplo, 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Temos outro exemplo aí, ó, potência de potência de potência. Nós temos, no caso, 3 potências. Então, o que é que nós vamos fazer? Né? Repetimos a base, que é o 5. Vamos multiplicar. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 30. Então, o resultado seria 5 elevado à 30ª potência. Potência de um produto. Vou explicar aqui melhor a vocês. Por exemplo. Então, produto, por isso aqui é uma multiplicação. Potência de um produto. Então, o que é que eu vou fazer? Transferir cada produto desse aqui, cada fator com o seu próprio. Então, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Como mostra aqui, ó, o exemplo, 2 vezes 5 elevado ao cubo. Eu transferi 2 ao cubo
vezes 5 ao cubo. Agora a gente vai ver com expoentes negativos, não é? A gente trabalhou só com os números inteiros positivos, mas agora trabalhar com os números negativos. Então, veja. Primeiro, trabalhar a potência de fração. Muita gente acha que quando se depara com uma fração acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas, para a gente trabalhar a potência de fração, né, com números racionais, é bem simples, é do mesmo modo. Primeiro, a gente vai calcular a potência do numerador. Em seguida, a gente vai calcular a potência do denominador. 2 elevado a 4. Mesma coisa que eu fizer. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quarta, 16. 5 à quarta, né? Então, eu vou ter 625. Então, o que foi que eu fiz bem simples, ó. Peguei o numerador, calculei a potência dele. Depois fiz isso com o denominador. E quando a gente tiver expoentes negativos, né? Outra coisa importante é quando a base ela é negativa. Existe uma regrinha. Quando a base ela é negativa, mas o expoente for par, o resultado será positivo. Se a base ela é negativa, mas o expoente for ímpar, ela vai permanecer negativa. Por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado. Aqui, minha base ela é negativa. Mas o meu expoente ele é o quê? Par. Então, isso vai me dar um resultado positivo. 3 ao quadrado, 9. Mas quando eu tenho a base negativa, expoente ímpar. Então, a minha potência, o meu resultado dessa potência vai permanecer negativo. Então, menos 3 ao cubo, 27. Quando o expoente é negativo, por exemplo, eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. Então, quando o expoente for negativo, para a gente calcular essa fração, a gente vai utilizar o processo inverso. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração. O que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Então, ó, 8 quartos e vou elevar. Se o número aqui, se o expoente é negativo, ele vai passar a ser positivo. E calculo 8 ao cubo, né? E 4 ao cubo. Por exemplo, 2 à quinta elevado a menos 4. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou inverter. O denominador passa a ser o numerador. E o numerador, meu expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. 5 à quarta e 2 elevado à quarta. Regra do sinal de uma potência de número racional. Foi o que eu falei, que eu expliquei anteriormente a vocês. Quando a base ela é negativa, né? Base expoente. Base positiva, ela sempre será positiva. Não importa se o expoente é par ou ímpar, ela sempre vai permanecer positiva. Já quando a base ela é negativa e o expoente for par, o resultado dessa potência será uma base positiva, será uma potência positiva. Se a base ela for negativa e o expoente for ímpar, então o resultado dela vai permanecer negativa, vai ser uma potência negativa. Exemplos de aplicações de potência. A gente tem aí ó, uns exemplos da letra A, 3 à quarta elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16.
Então, 3/4 elevado ao quadrado é igual a 9/16 avos. Letra B. 2/5 elevado à quarta potência. 2/4, né? 16. E 5/4, 625. Então, o resultado dessa potência, 16, 625 avos. 1/3 elevado à quinta potência. 1 elevado à quinta, 1. 3 elevado à quinta, 243. Então, o resultado, 243 avos. Quando nós temos a fração, né, a base com o expoente negativo. 3/4 elevado a menos 2. O que devemos fazer? Invertemos, no caso, o numerador e o denominador, então. De 3/4 vai passar a 4/3 elevado ao quadrado, que vai me dar 9/16 avos. Letra B. 7/10 elevado a menos 3. Então, o que é que eu vou ter aí? O inverso da fração. 10/7 elevado ao cubo. No caso, eu vou ter 1.343 avos. Letra C. 1/5 elevado a menos 4. Quando eu inverto, eu tenho 5, né? Elevado a 4, porque 1 elevado a 4, 1. Quando eu dividir, então, eu vou obter 625 dividido por 1, 625. Quando o expoente for zero, relembrando, então, toda vez que uma fração ou uma base, seja positiva, seja negativa, seja na forma de fração, for elevado ao expoente zero, o resultado sempre será 1. For elevado ao expoente 1, o resultado é a própria base. Agora a gente vai falar um pouco sobre radiciação. Muita gente acha que só existe a raiz quadrada. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da radiciação, que ele é chamado de radical. O número que fica aqui, que muitas vezes não aparece, né, ele é chamado de índice. Quando o número que não está aqui aparece, é o número 2, mas ele está oculto, então a gente diz que é uma raiz quadrada. Se o índice for 3, a gente diz que é uma raiz cúbica. Quando o índice for 4, uma raiz quarta e assim por diante. Para realizar a radiciação de fração, utilizamos o mesmo conceito da potenciação. Então, veja. Por exemplo, quando vamos achar a raiz cúbica de 8, que critério a gente vai utilizar? Como nós sabemos, a potenciação e a radiciação são operações inversas. Então, para procurar a raiz cúbica de 8, eu vou procurar um número que eu multiplique ele 3 vezes e me dê como resultado 8. Ou qual número que eu elevo, né, ele ao cubo e ele me dá como resultado 8. Esse número é o número 2. Qual a raiz de 600, a raiz quarta de 625? Então, qual o número que você multiplica ele 4 vezes e ele chega ao resultado 625? Ou seja, o número que você eleva à quarta potência e tem como resultado 625. É o número 5. Como a gente utilizou o mesmo critério de fração para as potenciações, a gente vai utilizar na radiciação. Por exemplo, eu quero achar a raiz quadrada de 4/16 avos. Então, primeiro, eu vou procurar a raiz de 4. Em seguida, eu vou procurar a raiz de 16. Que é a raiz de 4? 2. Que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, a raiz quadrada de 4/16 avos é 2/4. Então, uma dica. Quando vocês estiverem calculando a raiz, observem sempre o índice. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4. Mas se eu tiver a raiz quarta de 16, qual é o número que você multiplica ele 4 vezes que ele vai ter como resultado 16? O número. Então, sempre observe os índices dos radicais. Radiciação com números negativos. Então, quando
radicando, né? Radicando, ele é um número negativo. Nós temos que prestar atenção ao índice. Se o índice for um número par, quer dizer que existe raiz dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Porque quando a gente faz a multiplicação, a gente eleva ao quadrado, o número negativo, ele se torna positivo. Então, ó, você poderia dizer 9. Porque quando você faz menos 9 vezes menos 9, o resultado vai ser positivo. Menos com menos, mais. Então, não existe raiz dentro do conjunto dos números reais, gente, de números negativos. Um índice par. Já se o índice for ímpar, por exemplo, a raiz cúbica de menos 27. Então, eu vou observar o índice é ímpar, então eu vou calcular essa raiz. Qual é o número que você multiplica ele 3 vezes que ele vai obter 27? Então, menos, porque o resultado aqui, né, o radicando está negativo, menos 3. Nós temos aí, ó, um exemplo, a raiz quadrada de 25, 35. Então, quem é a raiz de 25? 5. Quem é a raiz de 6? Então, 5 sextos. 27 aves. Quem é a raiz cúbica de 8? Quem é a raiz cúbica de 27? 3. Então, nós temos aí 2 terços. Segundo exemplo. Suponha um terreno quadrado cuja área é de 72,25 metros quadrados. Calcule o valor que mede cada lado do terreno em metros. Então, a gente sabe que para a gente achar a área de um quadrado, a gente utiliza a fórmula. Área é igual a L ao quadrado. Então, se eu sei que a área total é igual a 72,25 metros, né? Como a potenciação ela é a inversa da radiciação, para que eu possa achar o valor do lado, basta que eu procure nada desse número, 72,25. Né? Então, aí eu vou ter uma aproximação. Então, veja. O número 72 dos números quadrados perfeitos, ele está mais próximo de quem? Entre o 64 e o 81. Por quê? Porque eles são quadrados perfeitos, porque existem raízes exatas. Quem é a raiz de 64? 8. Quem é a raiz de 81? 9. Então, 72 é um número que está entre 64 e 81. Então, esse número, o resultado vai ser um número o quê? Decimal. Então, vai ser um número maior que 8 e menor que 9. Então, ó, aí eu vou procurar 25. Qual é o número que tem raiz? Né? 25 é o número que tem raiz exata? Tem, 5. Então, eu vou fazer a tentativa. Então, eu vou pegar 8,5, como ele é um número decimal, eu vou multiplicar para ver se bate. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40 com 2, 42. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64. 64 com 4, 68. 5, 2, 12. Dos casos, ó, bateu certinho. Então, cada lado desse terreno mede 8,5 metros. Aí tem um exercício aí para você ensinar. E eu vou fazer um corretor de algumas questões da aula passada. Então, veja. Determina o comprimento de uma circunferência que tem 9 centímetros de raio. Então, a gente lembra que para utilizar, né, para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, a gente pode utilizar a fórmula. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Quem é π? Π é uma letra grega, né, um número irracional, que representa aproximadamente 3,14. Então, para calcular esse comprimento, eu já tenho o valor do raio. Então, eu vou substituir na fórmula. 2 vezes
3,14 vezes 9, que é o valor do raio. 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 9. C é igual a 6,28 vezes 9. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 2, 18. Com 7, 25. 9 vezes 6, 54. Com 2, 56. Então, o comprimento mede 56,52 centímetros. Perdão. Então, essa foi a resposta do primeiro quesito. Segundo quesito, qual é o comprimento do raio de uma circunferência que tem 18,84 centímetros de comprimento? Vou utilizar a mesma fórmula. Né? Só que essa a gente vai calcular o valor do raio. Então, eu sei que o meu comprimento é 18,84, que é igual a 2 vezes π. Quem é π? 3,14 vezes o raio. 18,84 é igual. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28R, 6,28R. Então, para achar, né, eu vou fazer a divisão. Vou inverter a posição. 6,28R é igual a 18,84. R é igual a 18,84 dividido por 6,28. Eu vou pegar o raio. 3. Terceira questão. Uma circunferência tem 10,5 centímetros de diâmetro. Nessas condições, qual é o comprimento dessa circunferência? A gente vai utilizar essa fórmula. Por quê? Porque a gente sabe que, para calcular da circunferência, a gente tanto pode usar como essa daqui também, que é igual a D vezes o raio. Por quê? O diâmetro é igual a 2 vezes π. Deixa eu voltar aqui para a terceira questão. Então, vamos lá. Uma circunferência tem 10,5 centímetros de diâmetro. Nessas condições, qual é o comprimento dessa circunferência? Então, aqui, ó, a gente vai utilizar diâmetro vezes π. Então, quem é o comprimento da circunferência? 10,5 é igual. Não, gente, perdão aqui. Fiquei nervosa. Então, o comprimento é igual. Quem é o diâmetro? 10,5 vezes 3,14. 10,5 vezes 3,14. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 0, 0 mais 2. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1. 3 agora, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. 2, 3. Então, comprimento 32,970. Próxima questão. Quarta questão. Uma pista circular tem 25 metros de raio. Quantos percorre uma pessoa que dá 20 voltas em torno dela? Então, primeiro a gente vai achar o comprimento dessa circunferência e, em segundo, a gente vai multiplicar pela quantidade de voltas. Então, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes 3,14
E o raio, 25. Então, 6,28 vezes 25. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 5 vezes 6, 30 com 31. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 6, 12. Os casos vai dar vírgula 157 vezes, né? Então, o comprimento dessa circunferência foi igual a 157. Só que ela deu 20 voltas. Então, vamos multiplicar por 20. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, ela percorreu 3.140 metros ao percorrer essa... Pronto, gente. Por hoje é só e fiquem em casa.